gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, como vocês já viram aí no título, eu vou contar o dia que o meu ex-noivo me abandonou um dia antes do casamento. Sim, gente, foi um dia antes do casamento real. Vou contar, fiz até uns tópicos aqui nesse mini caderno pra eu não poder esquecer de nada, né? Porque é muitos detalhes que eu não queria deixar passar, que eu acho importante contar, né? Então vamos lá. Como eu conheci ele, como tudo começou? Eu estava namorando, na época que eu conheci ele. Só que o namoro não estava muito bem, porque ele tinha terminado, esse meu ex-namorado, antes do noivo, tinha terminado comigo, e aí eu sofri muito por isso e tal, essas coisas de fim de namoro. Só que aí ele tinha pedido pra voltar, e eu queria muito voltar com ele, a gente voltou, mas o namoro já não é aquela mesma coisa, porque quando você separa e você sabe que o cara ficou com outras pessoas, aí já não é a mesma coisa, porque você também aí pode ter se envolvido com outras pessoas, mas enfim. Eu estudava a parte da tarde na minha antiga escola, onde eu fiz o ensino médio. Aí eu voltei para estudar de manhã. E eu fiquei muito feliz porque eu ia reencontrar meus amigos que estavam comigo desde do primeiro ano do ensino médio e tudo mais. Eu acho que não foi uma das piores coisas que eu fiz foi ter voltado para a parte da manhã, porque aí foi nisso que eu conheci o meu ex-noivo. Conheci ele, logo de cara já gostei dele, tudo. Ainda mais que meu namoro já não tava aquelas coisas. Beleza, a gente foi se aproximando, foi ficando amigos. E acabou que a gente começou a gostar um do outro. E eu sou uma pessoa muito sincera. Eu não fico de papo com um cara estando comprometida com outro. Nunca chegou como eu posso explicar? Eu nunca tive nada de relação nenhuma com esse meu ex-noivo, enquanto eu estava namorando com outro cara. Foi só a gente foi se aproximando e eu percebi que comecei a gostar dele, ele começou a gostar de mim, mas a gente nunca falou sobre isso, entendeu? Então, o que eu decidi fazer? Tô gostando de outro cara e meu namoro já tá por um fio, eu peguei e decidi terminar tudo com esse meu ex-namorado. E foi bem chato terminar, porque era um cara que eu gostava muito. Mas enfim, o tempo passa, né? Você acaba esquecendo. Beleza. Terminei e não lembro exatamente se foi uma semana depois. Eu não sei quando exatamente foi. Eu comecei a me envolver com esse meu ex-noivo. Ele me pediu namoro, a gente começou a namorar. Só que a família dele, especificamente a irmã dele, irmã entre aspas, né? Já não foi com a minha cara, porque eu sou uma menina assim, gente. Eu não tô nem aí porque o pessoal pensa de mim. Eu gosto de sair, gosto de ir pra festa, gosto de beber, gosto de pista, gosto de tatuagem. E a irmã dele é aquelas extremamente conservadoras, que gosta de dar palpite na vida dos outros. É aquelas crentes que na igreja é uma coisa e fora da igreja é outra, exatamente. Ela era desse tipo. E falsa. Ela logo de cara já não foi com minha cara, mas tentou me aturar, né? Porque aparentemente a mãe dele tinha gostado de mim, né? E eu gostei muito da mãe dele também, mas enfim. Foi isso. A gente namorou por acho que um mês e pouquinho, 2 meses, até que um dia, um belo dia, o pior dia, que foi como isso começou. Ele aparece na minha casa, falando que brigou com os pais dele e que ele saiu de casa porque o pai dele acusou ele de ter roubado o cofre lá, da casa dele lá. Ou seja, ele roubou o dinheiro do pai dele. E eu não sabia dessas coisas. Ele aparecia com dinheiro direto, mas só que assim,
eu comprando coisas, essas coisas assim, mas só que eu nunca desconfiei que ele tinha realmente feito isso, porque a família dele tem uma boa condição financeira. Então, tipo assim, eu sei que eu sabia muito bem que ele não trabalhava, então eu achava que ele ganhava, sei lá, uma mesada, né? Porque a família tem dinheiro e tudo. Aí eu nem desconfiava, mas depois ele me confessou que realmente roubou esse cofre do pai dele. Mas aí eu tentei passar pano pra ele, foi a pior merda que eu fiz. Eu passei pano pra ele e tal. Conversei com meu pai, se ele podia ficar lá uns dias até a poeira baixar e tudo. Foi a pior merda que eu fiz também. E a pior merda foi meu pai ter deixado também. Meu pai concordou, até porque meu pai tava de férias nessa época. Esses dias que ele ficou lá em casa, teve uma hora que ele conseguiu fazer as pazes com os pais dele. Só que assim, eu já tava super triste porque ele ia voltar a morar com os pais dele. Gente, eu sou uma pessoa extremamente carente e, tipo assim, eu necessito muito de atenção. Infelizmente eu sou assim. Aí eu me apego assim à pessoa. Ainda mais que eu gostava da pessoa mesmo. Aí eu não queria que ele saísse de lá e tudo. Mas que entra minha mãe na história. Minha mãe falou assim comigo: Nádia, já que vocês estão praticamente morando junto, mas minha mãe é separada do meu pai, pra deixar claro, né? Foi numa ligação que ela falou isso comigo. Ela falou: por que vocês não casam logo? E aí vocês moram aí com o seu pai e tudo, não sei o que, blá blá blá. Só que eu entendi, esse foi o conselho dela, só que o que eu entendi é que era pra gente casar e morar logo em outra casa. Mas enfim, isso aí foi uma besteira também. Acho que minha mãe falou isso no calor da emoção e foi muito ruim. Enfim, tivemos a ideia pra gente não se separar, de morar junto na casa dele, que é a casa dos pais dele. Só que os pais dele têm duas casas, uma em outro estado, que eu não vou falar qual é, e uma no mesmo município que eu tava. No mesmo município. Então a gente ia pra essa casa. Só que aí eu conversei com meu pai, história do casamento e tudo. Meu pai falou que apoiaria e tudo. Mas aí o meu ex-noivo que conversou com meu pai falando que a gente já queria morar junto logo, lá na casa dele e tal. Na casa dos pais dele e tal. Só que aí meu pai ficou meio chateado, mas aceitou. Gente, foi a pior merda que eu fiz na minha vida. Fui embora morar com ele. A gente voltou lá, foi lá pra casa dos pais dele. E os primeiros dias foi terríveis, assim, pra mim, porque eu senti muita falta do meu pai, que desde que eu nasci eu sou a filhinha do papai, e foi muito horrível. Mas aí foi passando os dias e começou o meu inferno. Eu comecei a faltar muitas aulas por causa de quê? Ele não gostava de ir pra escola, essa que é a realidade. Inclusive teve uma vez, eu já fugindo da história. Inclusive teve uma vez que ele falou pros pais dele que tava indo pra escola. Aí eu mandei mensagem pra ele, e ele não tava me atendendo nem nada. Aí eu perguntei aos pais dele se ele tinha, cadê o fulano, que ele não, parece que ele não tinha ido pra escola, que eu tinha perguntado a uns amigos meus, ele não foi. E sabe onde ele tava? Ele tava escondido embaixo da cama, né? Embaixo da cama dele, o primo dele sabe disso. Embaixo da cama dele, pra não ir pra escola. Olha aí, na merda que eu fui me meter, né? Mas enfim, eu faltei muitas aulas por conta disso, inclusive acabei reprovando em uma matéria, que graças a Deus eu recuperei sem precisar fazer um ano todinho de novo. Mas foi, tipo assim, ele não queria ir, aí eu acabava não querendo ir também, porque não queria ir sozinha e tudo, ai. E o mais chato disso tudo é que minhas amigas me avisaram, falaram comigo pra me não morar com uma pessoa assim precipitadamente, até porque eu quase não conhecia ele direito. Não que elas conhecessem ele, mas todo mundo tava vendo que isso ia dar merda. Só eu que não tava vendo. A gente foi morar junto, os dois desempregados, contando com a ajuda dos pais dele, contando a ajuda do meu pai. Minha mãe também super ajudava a gente quando ia lá pra casa lá.
ela fazia compra pra gente. Gente, sinceramente, hoje, vendo isso hoje, eu não sei por que eu fui morar com ele. Sendo que nenhum dos dois trabalhava, eu não sei por que eu me meti nessa, sinceramente. Eu não sei onde eu tava com a cabeça quando eu tive essa surto aí, vamos dizer assim, né? Até que apareceu um emprego de babá pra mim, que eu pensei em aceitar ou não, é porque, tipo assim, emprego de babá é um emprego que exige muita responsabilidade. Eu tava estudando ainda, no caso, aí, tipo, é muita responsabilidade cuidar de uma criança, independente da idade dela, mas, enfim. Eu contei pro meu pai, né? Eu fui visitar ele, foi eu e meu ex-noivo lá visitar meu pai. E meu pai, quando soube que eu ia trabalhar de babá, falou, não, Nádia, você não vai trabalhar de babá. Aí falou com o meu ex-noivo, fulano, você vai deixar ela trabalhar, você é o homem da casa. Ela não pode ir trabalhar de babá. Enfim. Meu pai não sei, ele tava até certo, né? Porque, tipo assim, esse cara que eu tava, ele, em vez, tipo assim, de correr atrás de emprego, ele queria, tipo, mais que eu corresse do que ele, tipo, eu sustentar a casa. Tipo assim, os dois têm que sustentar, não uma pessoa, é as duas. Mas, enfim, meu pai não deixou, falou assim que ele me dá o dinheiro que eu ganharia. Meu pai ia me pagar pra mim não ir trabalhar. Vocês estão entendendo? Então, ali eu já devia ter saído fora, ter voltado pra casa, enfim. Aí, começaram as brigas. Começaram as brigas. Logo no início, né? Porque tudo aconteceu de uma maneira tão rápida. Aí começaram as brigas. E teve uma em específico que ali já era pra mim, não tinha mais nenhum motivo pra me continuar com essa pessoa. Já era pra me ter falado chega. Que foi, minha mãe inclusive tava nesse dia, minha mãe tava lá em casa, tava minha mãe. Olha o que aconteceu. A gente foi na casa de um amigo dele que morava próximo à casa dele. Uns 5 minutinhos. Chegamos lá, a namorada desse amigo dele viu o meu ex-noivo, correu pra abraçar. Até então achei normal, tipo, amigos, né? Aí ela pegou, ele abraçou e não soltou mais. Aí eu olhei pra cara do amigo dele e o amigo dele tava, tipo, com uma cara, tipo, sem graça, não tem? Que ele também não gostou, tenho certeza disso. Aí eu peguei... Gente, eu sou muito surtada. Eu peguei... Tive que respirar fundo pra não fazer uma merda. E simplesmente separei os dois e falei, agora chega de agarração, né? E venci com a cara de cínica. Mas enfim. Aí eu não vou lembrar direito o que aconteceu lá dentro quando entramos. Eu sei que a menina tava falando um monte de coisa. Que ele tinha que voltar pra igreja, que ele tava, entre aspas, desviado, né? Eu tinha que voltar pra igreja e blá blá blá. E eu nem lembro, eu sei que respondi mó grossa também, que eu não admito esse tipo de coisa. E aí depois, na hora de ir embora, ela falou assim com ele que a gente tem que marcar um dia pra se ver, um dia eu vou lá na sua casa te fazer uma visita. Aí eu olhei pra trás assim e falei, não, você não vai. Aí ela falou assim, vou sim, porque eu vou chamar ele. Eu falei assim, você vai chamar ele e ele não vai te ouvir, porque ele não vai sair de casa. E começa a falar um monte de merda. Só sei que na rua seguinte, assim, depois que sumiu a casa do amigo dele, ele ficou... Meu ex-noivo ficou brigando comigo, falando um monte de merda comigo, que eu não devia ter feito isso, que eu não devia ter feito aquilo, e blá, 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 blá. Porque, tipo assim, gente, eu sou uma pessoa extremamente ciumenta. Se bem que hoje... Meu misericórdia. Se bem que hoje eu já melhorei muito esse lado ciumento meu. Mas ainda sou. Aí... eu falei que isso não tava certo, que nem o namorado da menina gostou dessa pegação, hein? Gente, uma coisa é você dar um abraço num amigo seu, tipo, com respeito, até porque esse amigo tem namorada e tudo.
Agora, outra coisa é você simplesmente pegar o cara, agarrar o cara e ficar assim um tempão lá grudada, corpo a corpo lá, um sentindo o corpo do outro, um tempão. Se não fosse eu pra separar, ele estava se abraçando até hoje. Essa é a realidade. Mas enfim. Aí, terminamos no meio do caminho, indo pra casa dele. Cheguei lá, peguei, aí entramos, aí eu peguei a chave pra sair, que eu queria sair, esfriar a cabeça. E aí ele me segurou, tomou a chave da minha mão, aí ficou me segurando, aí ele falou com minha mãe, Lena, olha sua filha aqui que não sei o que, aí eu comecei a gritar pagando de doida, e aí minha mãe tava falando no telefone e falou, fulano, pera aí, que eu falo com você no telefone. Aí, gente, eu tô contando isso rindo, porque agora, depois de o quê? Já faz uns 4, 5 anos que isso aconteceu, 4, 5 anos? Faz uns 4 anos que isso aconteceu. Então, hoje eu posso falar, assim, rindo, né? Porque eu também acho que foi muito otária. Mas, enfim. Aí, minha mãe separou. Eu falei, mãe, ele terminou comigo, que não sei o quê. E aí eu comecei a chorar de nervoso. E expliquei o que tinha acontecido. Minha mãe foi a meu favor, claro, mas falou também que eu tinha que me controlar, porque eu sou muito explosiva, assim, eu não consigo esconder sentimentos. Se eu estiver muito feliz, eu estou muito feliz. Se eu estiver puta, eu vou estar muito puta. E é isso que acontece. Aí, tá, ficamos de bem. Enfim, o que aconteceu depois? A gente ficou de bem, fez as pazes, né, como eu já falei, e fomos marcar a data do casamento no cartório, que o casamento ia ser no cartório. E aí, depois do casamento no cartório, a gente ia fazer uma festa, um churrasco, né, só pros familiares, assim, e tudo. E, obviamente, a gente pensava também em casar no religioso também, mas isso era um pensamento mais pra frente, porque tinha que decidir muitas coisas. Aí, ai, gente, foi ridículo esse dia no cartório, porque além do meu pai ter pagado pra gente se casar numa data mais próxima, e a gente quase brigou porque ele queria meu sobrenome. Porque, tipo assim, eu sempre achei fofinho as mulheres que têm o sobrenome do homem. Mas ele queria o meu sobrenome. Só que o meu sobrenome eu só vou dar pra alguém que for filho meu. Macho não. Nenhum homem vai pegar meu sobrenome. Todo mundo já sabe, eu acho, que é Nádia Schumacher Pinheiro. Aí ele queria pegar o Schumacher. E hein? Só pra não, o meu nome vai ficar mal se você colocou o seu sobrenome. Eu falei, não. Só uma filha minha ou um filho meu que vai ter. Aí desisti de pegar o sobrenome dele também, porque... Aí foi ridículo isso, mas tudo bem. E eu toda feliz lá, marcamos a data. Enfim, esse vídeo tá ficando muito longo, gente, desculpa, viu? Mas vamos lá. O dia que aconteceu o abandono. Gente, esse dia foi simplesmente... Eu posso dizer, enquanto não aconteça nada pior, foi o pior dia da minha vida. A pior noite, o pior dia, o pior mês da minha vida. E também foi o melhor, vamos dizer assim. Estávamos numa tarde... Ai, gente, calma aí que eu agora fiquei nervosa. Estávamos numa tarde, tipo, conversando, tava lá eu, minha mãe, ele, meu irmão, a gente conversando. Meu pai me ligou, perguntou se a gente queria ir numa pizzaria com ele e com ele e com o meu outro irmão mais velho. Aí eu falei, lógico, aí foi eu, meu irmão pequenininho e meu ex-noivo, a gente foi. Chegamos lá na pizzaria, começamos a beber, começamos a comer também, lógico, né? E foi muito legal, a gente riu, falamos sobre o casamento. E foi tipo assim, uma noite assim, massa, não tinha problema. Naquele dia, gente, não tinha problema nenhum. A gente não tinha brigado, a gente não tinha se estranhado. Pelo contrário, a gente tava, assim, entre aspas, na melhor fase, assim, na melhor fase do nosso relacionamento. Porque a gente tava de boa, entendeu? Quando voltamos pra casa, meu pai deixou a gente na porta de casa. Quando voltamos pra casa,
O cunhado dele, do meu ex-noivo, chamou ele, porque a gente morava em cima e a irmã dele com o marido morava embaixo. Aí o cunhado dele chamou ele. Aí eu falei, vai, mas não demora não. Aí ele foi, rodeou a casa e eu fiquei lá na escada tentando escutar alguma coisa. Mas esse povo fala muito baixo, né? Aí eu peguei e subi. Quando eu cheguei lá em cima, ele falou comigo. Aí quando eu cheguei lá em cima e tal, aí ele falou comigo assim: Nádia, estou indo na casa do meu amigo, que é aquele amigo que é da menina que agarrou ele, enfim. Aí eu falei: não, você não vai. Olha, tá tarde já. Você sabe que tá, nessa época os policiais estavam de greve, inclusive. Eu tinha muito medo de sair de noite, assim, sozinha, assim. E não queria que ele fosse. Aí ele falou, mas eu vou lá sim. Eu falei, então eu vou com você. Ele, não, você vai ficar aí. Aí eu falei assim, então vai. E não volta, então. Gente, não é que ele não voltou mesmo? Mas, é engraçado agora, mas no dia que aconteceu isso... Ai, gente, aqui tá muito quente. No dia que aconteceu isso... Não tinha alguém que falasse alguma coisa que pudesse acalmar meu pobre coração inocente. Aí, olha o que aconteceu. Aí ele foi e demorou, tipo assim, muito pra voltar. Tipo, muito mesmo. Aliás, ele não voltou, né? Aí eu fiquei preocupada, comecei a achar que os traficantes lá da região tinham pegado ele, tinha sequestrado, que ele tinha sido assaltado, ou que ele tinha até sido morto no meio do caminho. Gente, eu já sou uma menina, assim, meia tantão das ideias. E uma coisa dessa acontece, se a pessoa não me avisa, entendeu? Eu já penso logo pior, já... Minha cabeça já começa a ficar a mil. Liguei pro amigo dele, o amigo dele falou, ué... Mas ele já saiu daqui tem tempo. Pronto. Pra que ele falou isso? Fiquei mais desesperada. Falei, mãe, aconteceu uma coisa com ele, aconteceu uma coisa com ele, aconteceu uma coisa com ele. E nada dele aparecer. Fui procurar minha chave pra poder ir pra rua atrás dele. Cadê minha chave? Eu não sabia, mas aquele indivíduo levou as duas chaves. Já tava tudo... como que fala a palavra? Tudo premeditado já. Entendeu? Vocês vão entender já por quê. Mandei mensagem pra irmã dele que mora embaixo, mesmo a gente não tendo muita intimidade, muita simpatia uma pela outra, mas eu acho que numa situação dessa, que eu achei que o cara tinha sido sequestrado, ela deveria saber. Mandei mensagem. Ela não tava nem aí, nem se preocupou. Aí na hora eu já pensei, opa, tem alguma coisa errada. Mandei mensagem pra mãe dele, que estava lá no outro estado. E a mãe dele também não se importou. Nem lembro o que elas falaram. Só sei que foi tipo assim. Não foi exatamente essas palavras. Mas eu lembro que foi mais ou menos assim. Ah, daqui a pouco ele volta, que não sei o quê. Se preocupar não. Foi tipo assim. Aí eu já fiquei... Opa, tem alguma coisa errada. Aí o cunhado dele, ou foi a irmã dele, que mandou mensagem pra mim falando assim... Pera aí que eu vou subir aí pra conversar com você. Aí eu mostrei pra minha mãe e falei, mãe, olha só, aconteceu alguma coisa. Eu já... Cara, é muito... Qual é a palavra? É muito desumano você fazer isso com uma pessoa. Deixar a pessoa... Se eu tivesse problemas cardíacos, era capaz de eu até ter um infarto. Entendeu? Com isso... Eu acho que se eu tivesse grávida, por exemplo, eu acho que meu filho paria ali naquela hora. De tanto nervoso que eu fiquei, sem saber o que estava acontecendo, se ele estava bem, como é que estava, beleza. Aí eu olhei pela janela, o cunhado dele foi lá na caixa de correios e pegou uma chave lá. Ou seja, era a minha chave que estava lá, que esse infeliz deixou lá. Beleza. Ai, gente, desculpa, agora emocionei. É porque, tipo assim, mesmo que não... Que eu já tenha esquecido ele, que eu já tenha apagado ele da minha vida. Mas isso é uma coisa, assim, tão ridícula, sabe? Eu fico pensando como que alguém tem coragem de fazer isso com alguém que tava ali por você, passando dificuldade com você, sabe?
Eu nunca teria coragem de fazer isso com uma pessoa se o relacionamento não tá bom, se nada tá bom, então vamos conversar pra ver se a gente pode melhorar ou na pior das soluções vamos terminar. Mas enfim, o cunhado dele subiu lá, falou comigo bem assim: Nádia, o fulano foi embora porque ele disse que não está preparado pra casar e não sei o que blá 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 blá. Gente, aquilo ali, eu não conseguia nem ficar com raiva dele. Eu só conseguia, tipo assim, chorar e pensar que eu queria que ele voltasse pra casa. Aí eu falei, não acredito, e comecei a chorar. E minha mãe é assim, minha mãe é aquela mãe protetora. Se tá vendo que tá fazendo a filha dela chorar, minha filha, ela vai vir o Satanás. Eu peguei a minha chave lá que tava na mão dele, nem na mão de tal. Só tenho que pegar a chave, fui correndo pra rua, fui na casa desse amigo. Cheguei lá e falei, Mateus, oh meu Deus, falei o nome do bendito. É o nome do amigo, tá? Mas quem sabe da história. Inclusive, deixa pra lá. Cheguei lá, perguntei o amigo dele, cadê ele? Cadê o fulano? Cadê? Aí o amigo dele disse, uai, a gente não sabe mesmo, ele saiu daqui, que não sei o quê. Eu falei, você tá mentindo pra mim, você tá mentindo pra mim. E nisso, minha mãe já tinha discutido com a mulher antes. Ou foi depois? Eu sei que minha mãe discutiu com a mãe desse amigo, porque a gente já tava pensando aqui que eles já sabiam das coisas, porque, né, gente, tudo bem que é meio estranho, a gente não consegue raciocinar direito nessas horas, mas tava claro, né, que quem ajudou foi os amigos. O amigo, porque se fosse amigo de verdade, não tinha apoiado uma palhaçada dessa. E o amigo se diz crente também. Quando eu estava lá nesse amigo, eu recebi uma ligação de um outro cara, perguntando se era eu a namorada de fulano. Falei que sim, perguntei se tá aí, ele falou que tá ali sim, só que ele não quer falar comigo, porque parece que ele falou que eu traí ele, que não sei o quê. E não ia voltar pra casa tão cedo e quer terminar mesmo. Aí eu falei assim, mas deixa eu tentar falar com ele, eu quero falar com ele, eu quero falar com ele. Enfim, não deu em nada essa ligação, porque eu não consegui falar com o cara. Voltei pra casa lá, e minha mãe tava só o ódio disso tudo que tá acontecendo, a gente tava atendendo nada. E eu querendo, sabe, gente, eu tava com vontade de morrer naquele momento. Eu queria que nessa hora Deus me levasse. Até o diabo, se quisesse, podia ter me levado aquela hora. Porque era um momento, assim, que eu tava desnorteada, gente. Nossa. Mas, enfim. Vamos lá. Minha mãe falou que ia embora, ia pra casa da minha tia, porque ela não tava aceitando aquele negócio e falou que era pra mim ir junto. Aí eu falei que não, vou esperar ele, que ele vai voltar. Enfim. Ela foi pra casa da minha tia. No outro dia ela foi pra casa da minha tia. Aí eu fiquei lá. Até que eu recebo uma mensagem no Facebook dele. Aí eu liguei por via chamada do Facebook. Porque nessa época, gente, só eu tinha um telefone, ele não. Aí liguei lá pelo via Facebook lá e perguntei porque ele fez isso. Aí ele falou que não tava preparado pra casar, não tava mais com aquela, como que falou? Não dava pra viver mais do jeito que a gente tava vivendo, que na situação não tava boa e não sei o que, e que minha mãe se intrometia demais. Minha mãe não se intrometia demais. O problema é que minha mãe via as coisas erradas ele fazendo comigo e aí ela não aceitava e se metia mesmo. E é isso, e acabou. Aí eu comecei a chorar, falei, pelo amor de Deus, por que tá fazendo isso comigo? E não sei o que. Gente, olha, foi um fuzuê danado. Foi horrível e ao mesmo tempo ridículo essa situação. Acho que não precisava chegar a esse ponto, certo? Minha mãe me ligou e eu falei que ele tinha falado comigo. E ele mesmo disse que não queria mais nada comigo, que não estava preparado para se casar e não sei o que. Beleza. Minha mãe falou com minha tia pra ir lá chamar meu pai, que a casa que minha mãe tava da minha tia é minha tia por parte de pai, mas as duas são muito amigas. E morava na frente da casa do meu pai, assim, né? É o mesmo quintal. Aí minha tia falou chamar meu pai, falou, Turco é o apelido do meu pai.
Aí minha tia chamou meu pai e falou, Turco, Lena quer falar um negócio sobre com você sobre Nádia. Na mesma hora meu pai já, né, aconteceu alguma coisa. E foi lá ver com minha mãe. Minha mãe falou assim, Turco, o negócio é o seguinte, fulano fez isso, isso, isso. E agora a Nádia tá lá desolada, chorando e tal, tal, tal. Meu pai, o quê? Na hora meu pai me ligou. Aí, nisso que meu pai me ligou, eu tava em prantos. Aí eu falei, pai, aconteceu isso. Meu pai falou, Nádia, para de chorar. Você tem um pai. Arruma suas coisas, neguinha, que eu tô indo aí te buscar. Gente, aquela hora que meu pai falou isso pra mim, tipo assim, eu tava muito triste, mas sabe quando você sente um alívio assim, que você não sabe explicar, porque você tá tão triste que você não sabe explicar? Mas aquilo foi um alívio que eu fiz assim, tá bom, e fui arrumar minhas coisas. E que adivinha quem foi lá ajudar a arrumar minhas coisas? A Falciane, da irmã do ex-noivo, queridos. É isso mesmo, tava doido que eu fosse embora. Mas enfim, minha mãe, aí chegaram lá, chegou minha mãe, meu pai e meu irmão, o mais velho lá, que é irmão pai de pai. Tudo pra ajudar a pegar minhas coisas e tudo, pegando minhas coisas. E a irmã dele ainda achou, tipo assim, falou tchau, me deu um abraço, falando tudo vai ficar certo, não sei o que, tipo assim. E enquanto eu tava arrumando minhas coisas pra ir embora, eu tava falando com a mãe dele pelo telefone. Aí ela falando assim que aprendeu a gostar de mim, que não sei o que, falando coisas fofinhas, mas bem falsas, sabe? Enfim, voltei a morar com meu pai. Só que aí, no outro dia, eu fui direto pra casa da minha mãe, com minha mãe. Espareceu um pouco a mente, né? E aí, olha só. Um dia depois que aconteceu isso tudo, meu ex ainda pediu ainda pra voltar. E, gente, eu tava tão desorientada, tão triste, tão dependente emocionalmente dele, que eu acabei voltando. Mas a gente não voltou a se ver. Depois desse dia que aconteceu essas palhaçadas aí, a gente não voltou a se ver. Eu fui viajar pra casa da minha mãe, fiquei lá um tempão. E enquanto eu tava lá, a gente não só começou a falar por chamada de vídeo, por ligação, essas coisas, mas a gente não voltou. Só que aí a gente terminou de novo. Eu nem lembro direito o motivo, só sei que foi uma maior palhaçada de novo. Minha mãe interviu também de novo. Só que aí depois ele lembrou que tinha R$ 200 na minha conta, que era dele, pra ele pagar o curso dele, que os pais dele depositaram na minha conta. Eu falei que eu não ia devolver, que era pra, tipo, ressarcir um pouco do dinheiro que ele fez meu pai gastar pra gente se casar. Porque foi meu pai que tinha pagado 500 e pouco no cartório pra eu e ele se casar. Então, esses R$ 200 ia ficar na minha conta pra mim gastar. Só que eu sou burra, gente. E a gente tinha uma conta de jogo que os dois usavam. E aí, ele me convenceu a gastar um pouco desse dinheiro no jogo. Pra mim ficar tranquila que esse dinheiro, ele tava juntando lá. Que, inclusive, nesse meio tempo, eu tinha começado a trabalhar também e tudo. Aí, ele me incentivou a gastar no jogo, comprando skin e tudo. Ai, olha. Eu fui muito trouxa, mas isso é pra gente aprender a não ser mais trouxa de homem. Sério. E foi isso. E eu ainda tinha voltado com ele depois que ele lembrou que tinha esses 200 na minha conta. E aí até que eu nem lembro exatamente o que aconteceu, que tinha acontecido mais alguma coisa lá. Aí eu falei que acabou. Chega, né, isso não é mais pra mim. Eu falei que acabou e pronto. E acabamos definitivamente o nosso relacionamento. E, tipo assim, depois dessa palhaçada, eu nunca mais vi ele. Tipo, depois do dia que eu fui embora da casa dele, eu não vi ele mais. Porque ele tinha fugido, né? E eu não vi ele mais. Então, até hoje, eu nunca mais vi ele. E eu não posso mais ver esse indivíduo na minha frente. Por quê? Eu ainda guardo muita raiva, sabe? E eu sou uma pessoa que muito impulsiva nessas horas. Eu posso acabar discutindo com ele de uma coisa que aconteceu 4 anos atrás, sabe? Então eu prefiro... Ainda bem que ele nem mora no mesmo bairro, então tá tranquilo.
E, gente, foi isso. Não sei se... Eu tenho certeza que esse vídeo ficou muito longo, mas vale a pena vocês assistir até o final, porque talvez pode ter alguma menina passando por isso também, né? Não sei. E pra vocês verem, né, o que um ser humano é capaz de fazer com o outro. Conheçam bem o cara que vocês estão gostando, estão querendo morar junto, porque ele pode não ser nada disso. E pode fazer igual fez comigo. Ou até pior, né? Bom, então foi isso. Ah, detalhe, uma coisa que eu esqueci de falar, que é uma coisa que eu fiquei refletindo depois disso tudo que aconteceu. Quando ele foi acusado de roubo, de roubar o próprio pai dele, pegando o dinheiro do cofre lá, ele não tinha onde ficar. Deu uma de coitadinho, falando que... Eu falei, e seus amigos, a casa dos seus amigos? Ele disse que não tinha como ir pra casa dos amigos dele. Então eu e meu pai abrimos os braços pra ele, acolhemos ele na nossa casa, porque ele era um coitadinho, ele não tinha amigo. Agora, pra fazer a palhaçada que ele fez comigo, pra fugir, aí ele arrumou um amigo rapidinho, né? Gente, eu guardo tanta raiva disso ainda que não entra na minha cabeça como um ser humano é capaz de fazer isso com outro. Independente se envolve relacionamento ou não, sabe? Mas enfim. Meninas, vocês tomem cuidado do homem que vocês estão escolhendo pra vocês. Vocês tomem bastante cuidado, porque infelizmente, talvez até conhecendo o cara, às vezes, mais pra frente a gente pode descobrir que não conhecia tanto assim, né? Mas se por acaso um dia isso acontecer com vocês, também, por favor, não voltem para um embuste desses. Porque se a pessoa fala que ama tanto e faz uma merda dessa, porque eles não amam, tá bom? Ah, quem tá aqui? Vem cá, amor. Aparecendo um vídeo da mãe. Olha. Oh, meu amor, desculpa. Olha lá que bonitão o melão é. Olha você no vídeo, meu amor. Você não é bonito? Tá pesado. Dá um beijo, mamãe. Dá um beijinho, mamãe. Dá um beijinho. Um beijinho, mamãe. Não? Vai pra lá, então. Então, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixe o like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Mas se você não gostou, compartilhe com seus inimigos. Valeu!